Uma uma das dificuldades a respeito disso é que a juventude não paga nada, a juventude só participa. A juventude não contribui com nada, parceiro. É muito difícil ver um jovem de contribuir com alguma coisa. Eu não estou falando nem da ideia da ideia de dízimo em si, mas a ideia de contribuição mesmo, né? De se engajar, hoje, né, e tudo. Então, e hoje ainda está mais difícil ainda de contribuir com a ação propriamente dita. Porque então, o que acontece? Sim. É muito difícil você ver um jovem, é um ou dois, não é aquele galerão que você vê que era... Por exemplo, na minha época não tinha muita coisa, o lugar de reunião era na igreja. Então, se você quisesse saber de alguma coisa, estar interagindo com a juventude, você era obrigado a estar dentro da igreja. Hoje não. Hoje é o contrário. Hoje eles conseguem dialogar e se acertar pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja lá o monte de coisa que eles têm para poder entrar em contato. Então, eles não contribuem com absolutamente nada, a grande maioria não contribui. E aí, às vezes, o cara faz uma aposta numa igreja de jovem, né? Aí pinta a igreja de preto, faz não sei o que de palco, bota não sei o que lá, ele está investindo na juventude. Quando ele bota a igreja toda de preto, ele acha que o velho não pode ler. Aquela leitura, por exemplo, ele não vai conseguir ler. Qual o velho que pagou a luz consegue enxergar alguma coisa? Não dá, não rola, né? Então, mas igreja assim não tem nem leitura, irmão. É tudo projeção. Não, é tudo na emoção. Bem. O cara chega lá, entra em transe, entendeu? Então, é isso aí. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem dosado, porque não dá para uma coisa trabalhar sem a outra. Não dá para poder ter uma igreja sem a juventude, mas também não dá para ter uma igreja sem o pessoal que é pai, que é avô, né? É o pessoal que tem mais experiência, né? da liga nisso. Mas tudo isso tem que ser analisado quando você estiver trabalhando com o grupo todo. Se você pegar um grupo novo, é uma coisa. Aí você vai começar do zero, né? A estratégia, o plano de trabalho, os objetivos. Do zero, excelente, aí é tranquilo. Agora, um grupo que você está entrando na realidade dele, aí você percebe que, de repente, vale a pena investir mais nos jovens, aí você vai querer mudar toda a estrutura da igreja só para os jovens. Isso tem que ser planejado, entendeu? Essa leitura tem que ser feita. Aí você falou da questão financeira. Geralmente não é de hoje. Quem sustenta a igreja são os mais velhos, né? Por quê? Questão de trabalho, de comprometimento, de entendimento, de responsabilidade e aí por diante. Tem igrejas que até com gente mais idosa, ela quase não se sustenta. Por quê? Porque, de repente, o grupo é um grupo menos favorecido economicamente. Aí, o projeto que você está fazendo de igreja, a sua perspectiva de igreja, tudo isso você tem que avaliar. Na sua plataforma hermenêutica, exegética, teológica, filosófica, o que você quer alcançar como pastor, como educador, como pastora, como educadora? Você quer alcançar que tipo de estruturas, que tipo de igrejas? Porque, assim, a pessoa que quer ir para o ministério, seja ele qual for, para se sustentar desse ministério, ele não vai para qualquer igreja, entendeu? Ele não vai para aquela igreja que não se autossustenta ou que mal tem condições. Então, aí ele já foca outro tipo de igreja. Aí isso vai influenciar a maneira como ele se veste, a maneira como fala, os contatos, a ida ou não nas reuniões de associação, ordem de pastores, convenções, né? Porque uma coisa está ligada a outra. Você vai vendo, então, que esse projeto de igreja, ele tem como base o quê? As suas perspectivas, né? Os seus sonhos. E aí, qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é pregar o evangelho. Se é pregar o evangelho, meu irmão, é fazer como os apóstolos. Vender tudo que tem, tirar dinheiro do bolso, ficar no prejuízo, viver de favor, e você vai pregar o evangelho. Ah, não, eu quero pregar o evangelho, mas eu tenho filho, né?
Eu não posso deixar meu filho passar fome, né? Ah, eu tenho carro, né? Tem que pagar mensalidade. Então, ó, você quer ter um emprego e quer pregar o evangelho. E aí você já tem que avaliar, botar isso aí, né? Pesar isso. Qual é a igreja que você vai? Você vai largar o emprego para assumir uma igreja? Eu já larguei meu emprego, eu era funcionário Já larguei público. o meu também. Já Hã? larguei meu emprego. Largou nada, Já você é aposentado, ô cara de pau. Eu larguei um emprego público de 10 anos para pastorear a igreja em tempo integral. Quebrei a cara. É a igreja do vacilo aí, ó, que ele tá caladinho aí, ó. Quebrei a cara lá. Por quê? Não deu certo. A igreja tinha um plano de ser, eu tinha outro. O que eu fiz? Fiz outro concurso, arrumei outro emprego e fui para outra igreja. Porque não deu certo uma coisa com a outra. Então você tem que avaliar, né? Professor, Sim. Emanuel aqui falando. Fala aí, Manuel. Então, essa questão dos jovens também é muito relativo, né? Porque os jovens eles têm seus desafios, mas ele também tem muitos lados bons a serem aproveitados. Sim. Eu liderei uma mocidade de aproximadamente 50 jovens, né? E todos os jovens também tinham uma condição e um poder aquisitivo também. E todas as partes de ornamentação, eventos da igreja, quem organizava eram os jovens, justamente por ter um tempo. Uma outra coisa boa também. Eles organizavam e pagavam? Sim, legal. Assim, não na totalidade, mas assim, Sim, ajudavam mas também. estava junto, chegava junto, né? Sabe por quê? Porque um grande erro, às vezes, é da própria liderança. O quanto ela incentiva os jovens. Por exemplo, se você, da minha idade, eu nasci na igreja, hoje, se perguntar quem quer ser pastor da minha idade, só sou eu. Então, o restante ninguém quer ser, porque também é um erro da liderança. Também. Então, o quanto a liderança é capaz de incentivar alguém para o seu ministério, quanto alguém é capaz de incentivar alguém ou fazer fluir de dentro da pessoa o querer estar, né? Não somente ir, entende? E assim, a juventude tem a sua facilidade também, é que a maioria delas não são casadas. Então, se você tem um jovem proativo, você consegue contar com ele em alguns horários que os outros também casados, ou que têm filhos, ou que trabalham por tempo maior, não poderiam. Então, isso é muito questão de estratégia. Outra coisa também a dizer é sobre as redes sociais. Eu vou virtualizar o meu culto. Aí a tendência é dizer que está colocando a igreja para jovens. Não, isso é uma tendência mundial, entende? Então, e quem vai acabar liderando essas questões? Os jovens. Por quê? Porque é o momento deles. A internet, a virtualização. Então, eu acho que incentivar em jovens é uma jogada muito boa. Lógico, entendendo o cenário, entendendo aonde você está inserido, entendendo o meio, e não esquecendo que eles vão ser os próximos pastores, né? E, Emanuel, um detalhe importante que a gente vai estar discutindo ao longo da matéria. Você falou aí de uma realidade. É assim, tem igrejas em que eu posso contar com jovens. Tem igreja que eu não posso. Tem igreja que eu não posso contar com os mais velhos. Tem igreja que eu posso. Então, assim, cada igreja tem o seu perfil. Cada igreja tem as suas particularidades. A gente precisa saber avaliar isso para que, quando eu propor um projeto, seja ele de ação social, evangelístico, de atendimento psicológico, né, de atendimento pastoral, de estudo bíblico, todo projeto que eu vá realizar, eu consiga entender a minha realidade, né? A realidade daquele grupo. Porque você está certo, o jovem ele tem muito potencial, tem jovem que está engajado, que quer, que ajuda, que chega junto financeiramente. Agora, tem igreja que isso não acontece. Aí, de repente, você sai de uma igreja, né? Alguns, né? Sai de uma igreja que trabalhava com um grupo de jovens, engajado, bom, cheio de planos, tudo junto, aí o cara vai para uma outra igreja e que isso não acontece. Se ele não souber ler isso com cuidado, na outra igreja ele se decepciona, né? Ele até desanima, porque ele achou que ia ser a mesma coisa. Então, a gente tem que ter muito pé no chão para pensar o seguinte. Pensa o seguinte, ó, cada igreja é uma igreja. Nenhuma igreja é igual à outra, né?
Esses projetos prontos de igreja, a gente vai estudar alguns, igreja com propósito, igreja em célula, rede ministerial, qualquer doideira dessa que tenha surgido por aí. Agora é Rede Spire, né? Que tá no momento aí. Entendeu? Esses modelos todos, pode dar certo, um dá certo na tua igreja, não quer dizer que vai dar certo na outra, porque as realidades são diferentes. Você pega e adapta, pega e faz isso, e faz aquilo, e faz não sei o quê. Temos que ler isso com muito cuidado, porque não existe fórmula mágica para lidar com a igreja. Né? Então, ter o pé no chão, né? Isso é importante. Beleza, Manuel. Fala aí, Marcelo. Ricardo, pensando nessa ementa, né, nessa proposta, né, até mesmo para... eu estou pensando aqui nessa construção, né, desse modelo que o senhor está apresentando, você está apresentando. Então, não existe, na minha concepção, não existe receita de bolo, né? Não tem. Para qualquer um, não tem, né? Porque, às vezes, a gente vai... Na proposta que eu estou apresentando, não tem. Tem gente que diz que tem. Eu acredito que não tem. A ideia é dialogar, né? Porque eu já fui em vários modelos, igreja com propósito, em células, já participei de várias reuniões de planejamento, cursos, investimento até da igreja, né, mandando a gente para isso. E, às vezes, ao implementar um certo projeto, a gente nota que aquilo que deu certo em tal lugar não dá certo na minha comunidade, por exemplo. Isso aí. Né? Então, assim, é interessante conhecer tudo que a gente puder conhecer, não é isso? A ideia é essa, né? Interessante conhecer. Sim. E tentar adequar, né? Eu estou tentando pensar que tentar adequar de acordo com a nossa realidade. Esse é o ideal. Esse exemplo que está acontecendo na igreja, na comunidade que é pequena, que está começando agora, da Cássia, né? De repente é um modelo que está dando certo lá, mas, de repente, se eu quiser implementar na minha igreja, não pode, de repente, de acordo com a realidade, não vai dar certo. Pensa então, o seguinte, ela está fazendo lá um vestibular social. Sim. Se na sua igreja você não tem professor, você não tem estudante que saiba a matéria para poder ensinar, você não tem quem possa ensinar, vai adiantar você querer montar um vestibular social? Não. Você tem, primeira coisa, você tem que ter a mão de obra, né, para implementar. O recurso humano. Recurso humano. Eu quero montar um projeto social, vamos cortar cabelo, né, dos moradores de rua. Se na sua igreja ninguém souber cortar o cabelo, cara, como é que você vai... Aí você vai lá hoje com a máquina, não sabe nem trocar o pente da máquina, aí, chega aqui que vamos testar. Primeira orelha que o Odimar cortar vai levar a corrida lá dos moradores de rua. Então, o projeto é legal, a ideia é muito boa, mas será que se adequa à minha realidade? Né? A gente vai ver os elementos dessa realidade. Eu tenho que ter os recursos, eu tenho que ter pessoas que queiram fazer, porque, de repente, você é o líder, a líder, é o pastor, é a pastora, é o educador, é a educadora. Você quer fazer, você sabe fazer, você tem muita vontade de fazer, você até acha que Deus quer que você faça, mas ninguém quer fazer. E aí? Meu irmão, se ninguém quer fazer, não adianta, que não vai rolar. Né? Então, é outra coisa que tem que se pensar. Agora, pense o seguinte, pense isso coração aberto. Cada realidade é uma realidade. Né? Às vezes não é pessoal, não é implicância com você, não é maldade. Tem gente que é ruim mesmo, né? Tudo quanto é igreja tem gente ruim. Mas não é pessoal, é a característica do grupo, é limitação do grupo. Ou, às vezes, você está num grupo e que você é mais limitado que o grupo, e aí o grupo está falando, vamos ter que pensar mais para frente, você não consegue. Isso a gente tem que avaliar. Chega uma hora que o líder tem que falar assim, acabou meu tempo. Não é mais o momento. Chegou a hora de passar o cajado, né? Como... esqueci lá quem fez, Moisés, Josué, sei lá, todo mundo fez isso, né? Você pega e passa lá o cajado, Elias, né? Aí você passou o cajado para outro. Por quê? Porque você já não está mais se identificando com aquele grupo, então o outro vai lá e vai fazer o trabalho. Isso é desmerecimento, gente? Não. Isso é uma percepção de que, para aquele momento, você não é o líder, ou aquele projeto não é o ideal. E aí,
pega o projeto, coloca na gavetinha, vamos partir para outra, vamos analisar, vamos estudar, e a vida segue. Humildade é sempre importante para isso. Até o ponto de você reconhecer, está na hora de mudar de igreja. Isso também acontece. Muita gente acha que é decréscimo, mas não é. A sua hora vai acabar de você estar na sua igreja e de ir para outra. E a coisa vai acontecer naturalmente, vai ser bom, vai ser tranquilo, vai ser bom para você, vai ser bom para a igreja. E reconhecer isso é bom, entendeu? Fala, Odimar. Não, então, Ricardo, você tocou em alguns pontos aí que eu acho interessante. Assim, obrigado. Você achou que o que eu falei é interessante? Que bom, né? Olha. Interessante. Assim, por exemplo, a questão de igreja, eu sempre tive a visão de que para você implantar qualquer projeto na igreja, é mais fácil você começar a igreja do zero, sim, com um projeto seu, do que você tentar mudar uma igreja que está lá há 50 anos, lá no projeto dela já. Exatamente. Né? Isso aconteceu na igreja onde eu sou membro hoje, não foi antes de eu chegar lá. O pastor pegou um grupo, levou lá para São José dos Campos, né, para aquela igreja lá, e voltou, e já assim, voltou com esse grupo, levou esse grupo e voltou, e chegou e falou assim, a partir vamos de amanhã, mudar a igreja. Está implantado. Moral da história, né? Saiu metade da igreja. Metade da igreja foi embora, cara. Foi mesmo? Aí, tá vendo? Sou profeta, foi para outra igreja. Assim, primeiro que toda novidade tende a sofrer resistência, né? E, assim, e segundo que, uma igreja que estava ali, agora ela acabou de completar 51 anos. Né? Então, assim, a igreja estava há anos dentro de um projeto daquele tradicional, batista, aquele coral, e aí, de repente, você faz uma mudança drástica, é óbvio que vai ter resistência. E um outro detalhe, para eu fechar aqui minha palavra aqui no dia de hoje, que eu não falarei mais. Duvido. Duvido, né, Cleiton? Fala para ele aí. Vai acabar a aula, se ele falar, ele vai dar aula. Então, aí o Emanuel fez uma colocação assim que eu acho pertinente, que é o fato da questão da juventude. Hoje, até os adolescentes atropelam muito mais os jovens do que propriamente... Né? Os adolescentes é que estão na frente da igreja, não são nem mais os jovens que eram na nossa geração. Depende da igreja, Odimar. Não, a maioria dos trabalhos hoje... Na minha igreja não tem adolescente, então não tem como atropelar ninguém. Não é interessante o que você estava falando. Então, assim, os adolescentes vêm atropelando mesmo. Né? E, assim, os jovens na igreja, hoje, eles estão trabalhando em comércio, estão estudando, fazendo faculdade, aquela coisa toda. Então, a maioria deles hoje não se envolvem tanto na frente da igreja quanto os adolescentes, que hoje é aquele grupo de jovens que era no passado. Né? Outra coisa, a gente tinha as indústrias que fechavam às 5 horas da tarde, ia todo mundo embora para cá. Então, você tinha tempo de ter coral, de você ter ensaio de grupo. Hoje não tem mais. Culto nos lares, tudo isso acabou. É isso aí. Exatamente que as pessoas estão trabalhando até 10 horas, 11 horas da noite. A gente tem que avaliar isso. A gente tem que ter culto domingo de manhã e domingo à noite. Aí, evangelismo domingo de tarde. Nem toda igreja isso cabe mais. O cara trabalha de segunda a sábado, de 8 às 10 da noite. Domingo ele vai passar o dia todo na igreja? Não vai. Deixamos de ser crentes, deixamos de ter fé. Tudo isso tem que ser avaliado. Entendeu? É justamente isso aí. Acabou? Não quero falar mais não, porque você me cortou. Não, é bom que você fala demais. Não, tô brincando. Vamos lá, beleza. Deixa eu competir aqui com o Odimar, então. Ih, meu Deus. Fala aí. Vai pedir dinheiro, não, né? Não. Já teve a parte aí das ofertas. Mas, assim, hoje, essa questão das ruas, das praças, a gente encontra nas redes sociais, que é onde as pessoas estão, onde passam uma parte do tempo, né? Isso aí. Nesse sentido, o nosso evangelismo está aí. É importante, assim, na medida do possível, claro, cada realidade é uma realidade, a igreja acompanhar isso, né? Essa questão do culto híbrido, dos irmãos também se engajarem com essa questão de compartilhar o link, que isso é uma forma de evangelismo. Às vezes uma pessoa está lá triste, está precisando de uma palavra, o link está ali, ela pode clicar ali. Tudo bem que ela pode não ficar até o final com essa questão, né? De clicar numa coisa, né? Clica na outra e tal. Mas a gente tem que também pensar nessa linguagem, né? Até o pastor, na linguagem, se ele está lá numa celebração híbrida, pensar também nessa comunicação talvez mais objetiva, né?
Quem E aqui o- consegue assistir uma mensagem com 1 hora de duração? Não consegue. Você já não conseguia antes, Não agora consigo, então? Exato. Professor Ricardo, eu consigo. A irmã é velha, só velho, entendeu? Até mais de 1 hora. Então, só Eu velho, irmão. consigo. Ninguém aqui abaixo da idade da irmã consegue. Nem a Nancy ó, consegue mais. E ainda volto a mensagem quando fala alguma coisa interessante. Eu sou anoto. jovem, tá, Ricardo? Que é isso, meu? Eu tô falando que nem a irmã assiste mais, entendeu? E ainda volto a mensagem e anoto o que foi falado de importante. E anota onde, irmã Solange? No Não, Notes lá do celular, no Notas Não, do não, celular, no- ou no- no no caderno meu com caderninho. caneta? No meu caderninho. Coisa de velho, irmã. Jovem não usa mais caderno, caneta, irmã. É tudo no celular, é digital. Olha aí, tá vendo? Eu uso ainda Google caderno, Eu tá? ainda vou mais Claro. longe ainda. Eu vou mais longe ainda. Gente, Quem não é que precisa tem entregar a idade. Quem é que tem conteúdo para poder pegar 1 hora? Porque Também ficar tem falando isso, também papacada tem durante 1 hora é mole. Eu quero ver conteúdo para 1 hora. É Meia verdade, hora de ainda língua tem isso, estranha, ainda Varão. tem esse problema. Meia hora de língua estranha e meia hora de Realmente. pregação. Essa mensagem Pastor- que eu ouvi foi até do... Ô, irmã Solange, não é para fazer propaganda, não, irmã Solange. Não, olha, professor, tinha mais de 1 hora. Tinha mais de 1 hora Quer na vender mensagem. DVD, Muito Solange? boa, Para! muito boa. Calma aí. Muito legal mesmo, Francisco, gostei. quer falar? Muito bem. Levantou a mão? Eu tô, Ah, tá. eu tô, Não, que fez assim, eu não sabia se... fala aí. eu estou ouvindo os comentários muito bons, né? E essa matéria é maravilhosa, principalmente para mim. Porque estou lá numa Eu ainda nem congregação, entrei na matéria que o pessoal não deixou ainda, né? Mas beleza, que eu vou estar gostando. mas eu já percebi, né, Mas é que bom. e nós estamos numa congregação lá num bairro bem distante, aqui lá em São Paulo, na periferia, e é também igual, como falou lá ali no começo da aula, a igreja vem já de vários anos, né, e ele sempre passou lá por dirigentes, né, a igreja sempre mandou dirigentes, e dirigentes que chegavam lá, vou ver se eu sou um pouco breve, todos os dirigentes que chegavam lá continuavam no mesmo templo, do mesmo jeito, da mesma forma, o templo lá caindo, cheio de buraco, entrava rato, telhado, chuva caía dentro. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não vou ficar, não, eu só vou ficar aqui se vocês deixarem eu arrumar o templo. Aí eu comecei a arrumar o templo. Aí fomos trocar telhado, fomos tapar buraco, fomos colocar piso, cerâmica, arrumar banheiro, fizemos tudo. Aí, depois de tudo feito, aí eu convidei o pastor da igreja mãe. Eu disse, pastor, o senhor vai vir lá dar a ceia para nós e dar uma verificada lá no templo. Então, fizemos uma coisa boa lá, né, no início da nossa chegada, no 1 ano e meio mais ou menos, e agora nós estamos há 3 anos lá. Mas e agora que nós precisamos, estamos com o projeto da igreja multiplicadora, né? E esse projeto de leitura, eu preciso muito dessa leitura que o pastor tem falado, né? É isso aí, a gente vai tentar discutir isso. Inclusive, eu acho muito bacana vocês conversando. Eu anoto aqui palavras que eu não sei falar. Eu sou Olha o meu parceiro aí, professor, ele anota, tá vendo? Fica quieto, irmã Solange. Pode falar? Não, vai falar. Não, que a irmã Solange está se metendo na fala do irmão. Vai falar, vai falar. Então, eu fico anotando palavras, né? Como o irmão ali citou a palavra, na minha concepção, sabe? Aí eu fico anotando, que olha só, que legal, né? Nos projetos relevantes, muito bom, eu vou anotando tudo aqui no meu caderno. Sim. Né? Irmão, a nossa congregação, ela precisa de projetos e projetos. Então, para dar uma melhor. Eu amo lá aquele povo. Irmão Francisco, a ideia da matéria é a gente discutir vários projetos, né?
por exemplo, alguns dos projetos que a gente falar pode se encaixar na igreja do irmão e outros não. Como um pode se encaixar lá na igreja do Marcelo, outro na do Cleidson, ou não, né? O ideal é assim, eu aprender, né, pelo menos de maneira inicial, a saber como trabalhar com o meu grupo. Aí amanhã ou depois, o irmão está indo numa outra igreja. Agora eu vou ter que, né, vou recomeçar a avaliar esse grupo. O que eu posso oferecer aqui? O que o grupo tem a oferecer? Né? Dá para poder interagir com a comunidade? Né? E isso a gente vai construindo juntos, para entender que cada igreja é uma igreja. Às vezes, num bairro, você tem 2 igrejas, e as 2 igrejas são diferentes por causa da proposta do pastor, da proposta do grupo, do tipo de membro que vai àquela igreja. Tudo isso a gente tem que ter em mente, né? Tem que estar aí avaliando. Então, é algo que a gente vai construindo, né, ao longo aí das conversas. Deixa eu só mostrar uma parte da ementa, para poder entrar na matéria, né? Mas, assim, vamos interagindo. É porque está acabando o tempo, só para não deixar de falar dos tópicos, que eu acho que é legal a gente pensar. Eu acho que vai ajudar aí também essas discussões aí. Então, a ementa aqui, eu já li aqui, né? Objetivo geral, estudar os vários modelos de igreja, apresentar métodos de análise e pesquisa na comunidade e orientar a aplicação do aprendizado no ambiente religioso. Aí os tópicos aí, ó. Primeiro, apresentar ferramentas de leitura da realidade da comunidade para o aluno. Né? Então, a gente vai tentar ver alguns aí. Pesquisa de campo, análise social, tem outros, né? Análise etnográfica, análise histórica. Não está aqui, mas a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Segundo, ajudar o aluno a montar um projeto para a sua igreja, né? Que possa ajudar a sanar necessidades verificadas. Aí está aqui estágio 1, mas isso aqui seria assim, quem está em estágio 1, você faz a leitura, né? faz a pesquisa. Aí, num estágio mais à frente, você colocaria esse projeto. A ideia nessa matéria, né, que eu vou dar para vocês, a gente vai fazer tanto a pesquisa como um projeto. Não necessariamente implementar, que aí vai depender muito do projeto. Né? Análise de resultados, a gente vai trabalhar sobre isso, tá certo? Porque eu fiz a pesquisa, avaliei o meu grupo, consegui identificar as características do meu grupo. E agora, né, como eu vou trabalhar com esse grupo? Eu tenho que analisar os resultados. Gente, se você já fez administração de empresas, se você trabalha com recursos humanos, se você trabalha com sociologia, com antropologia, e se você tem formação em alguma área social, você faz essas questões aí, certo? Nosso trabalho, né, como pastores, pastoras, professores de EBD, ministros ou ministras de educação, a gente acaba usando ferramentas de outras ciências, principalmente porque a igreja não é um negócio fechado. Vai chegar na igreja, o que você vai falar, o grupo vai fazer. Não vai. Eu tenho que saber ler aquele grupo, até para propor ideias. E essas ferramentas, que são das ciências sociais, elas nos ajudam a pesquisar, a avaliar. E aí eu tenho que, né, ter aquela análise de resultados. Conseguir resultado X. A minha igreja, eu tenho 40 pessoas, 30 tem mais de 50 anos, 10 tem menos de 50 anos. Nível de estudo, maioria tem nível médio, poucos são os que não sabem ler, moram em casas, né, no morro ou perto de valas, tem água encanada, não tem. Tudo isso influencia. Sabe por quê? Você vai fazer um culto domingo à noite. Aí se você me vê indo para a minha igreja, ou indo para qualquer lugar, eu estou sempre muito simples. Isso é uma perspectiva teológica minha. Eu sou adepto da teologia da libertação, então eu não ando ostentando nada.
Eu gosto de coisa boa, né? Mas eu fiz uma opção por um estilo de vida mais simples. Eu não ando de terno e gravata, eu não ando com relógio de ouro, eu não ando com cordão, eu não ando com nada muito grande. Aí alguém vai falar, mas você tem um iPhone. Eu gosto de coisa boa, mas eu deixo ele no meu bolso. Eu não fico assim, tenho um iPhone, e o meu é velho também. Já tem mais de 5 anos, daqui a pouco acaba a atualização. Por quê? Isso é uma opção teológica. Então, na minha igreja, que é um grupo, né, que é um grupo mais reservado, quem vai lá, eu quero que ele se identifique comigo. Eu não posso estar com uma roupa que afaste essa pessoa de mim. Isso fez parte da minha análise. Então, as igrejas que eu já pastoreei, no geral, são nesse perfil. No geral. Tem igreja que até uma igreja mais simples, ela não quer esse tipo de pastor. Ela quer um pastor de terno, gravata, cordão de ouro, óculos Ray-Ban, né, carro do ano, porque ela quer projetar uma ideia de sucesso, inclusive no líder dela. Isso é algo que você pode, né, trabalhar com o grupo. Então, a maneira como você se veste, ela vai ter ligação com o grupo ou não. Ela te afasta ou não do grupo. Quer ver uma coisa que eu fiz no gabinete? Eu tirei a mesa. Então, eu me reúno com as pessoas no gabinete, quando tinha, que agora está em obra, e obra de igreja já sabe, né? Tão cedo eu não vou voltar a ter gabinete. Então, eu reúno com as pessoas como se fosse círculo. Por quê? Porque eu não quero a identificação de que o pastor é o chefe da empresa que manda nos outros. Isso tudo é parte de leitura da realidade do meu grupo. Então, cada ação, cada fala, escolha de mensagem tem que partir dessa análise. Isso vem o quê? Da análise dos resultados. Que tipo de pessoas eu tenho aqui? A maioria é empregado, a maioria anda de ônibus, a maioria das pessoas pega ônibus 4 horas da manhã, enfrenta 3 horas de viagem para chegar no trabalho. Então, na quinta-feira, no culto, por exemplo, da minha igreja, quantas pessoas eu tenho? Eu vou ter 5 pessoas no culto da minha igreja. Eu não posso chegar para essas 5 pessoas, olha, tá vendo? Ninguém quer nada, as pessoas não estão nem aí. O local da minha igreja é perigoso, o acesso é ruim, tem uns lá que não querem nada mesmo, mas eu não posso fazer nada. Quem não quer nada, azar, não quer azar. Mas eu tenho que ler a realidade de quem está lá. Ó. O acesso é ruim, ônibus é ruim, o lugar é perigoso, eu vou ter 200 pessoas no local desse? Não vou. Então, as 5 pessoas que vão ao culto no meio da semana, eu tenho que valorizar. Vou dar um bom estudo, vou chegar lá animadaço, para frente, com a vibe lá em cima, para aquela pessoa se sentir bem e voltar no outro. Por quê? Porque 5 pessoas é o grupo que eu tenho hoje, dentro daquela realidade, naquela igreja ali. É uma igreja onde chove, não dá para ir, você fica com lama até o joelho. Tudo isso você vai, pesquisei, analisei, vamos colher os resultados. A partir disso, como é que eu vou tratar as pessoas? Como é que eu vou implementar os projetos? Como é que eu vou trabalhar, né, com as pessoas? Vou dar um exemplo. Montei um curso lá na minha igreja, 4 encontros sobre interpretação bíblica. Primeiro dia, quantas pessoas foram? 3. A vibe lá em cima, vamos lá, gente, vamos estudar e tal, não sei o quê, não sei o quê. No segundo, foram 5. No terceiro, aí já foram 7. No quarto, aí eu não fui, que eu fui dar aula no outro curso, aí a gente ainda vai terminar. Mas, se foi 2 pessoas, ou se vão 50 pessoas, a vibe tem que estar lá em cima. Porque eu tenho que reconhecer que tem gente que não vai. Por quê? Tem gente que não sabe ler direito. Tem gente que tem vergonha disso. Tem gente que não sabe que eu sei que o nível cultural dela é baixo. E ela se sente envergonhada de estar ali. Eu não vou cobrar dessa pessoa que esteja lá no curso, porque ela se sente mal. Tem gente que não quer sair de casa por causa do coronavírus. Tem gente que não tem idade. Tem gente que trabalha. Tem gente que está cansado, que simplesmente não dá para ir no sábado. Então, se foi 2, vamos trabalhar com aqueles 2. O projeto foi realizado. Foi realizado dentro daqueles que tinham condições de estar lá. Então, esse tipo de análise, né, eu vou colher os resultados.
analisar os resultados e aí poder ver se o meu projeto foi bem desenvolvido, né? Foi bem desenvolvido por quê? Porque deu 1.000 pessoas? Não, porque atingiu o objetivo, levar as pessoas, né, por exemplo, noções de interpretação do texto bíblico. Então, mas foi só 2 pessoas. O projeto alcançou o seu objetivo, porque eu não tinha ideia de alcançar 1.000 pessoas, tinha ideia de alcançar quem quisesse ir. E se fosse uma pessoa? Daria para uma pessoa, alcançou o objetivo. Você libertou uma pessoa, tá bom, aquela pessoa já trabalhou. Então, a análise de resultados, a gente vai ver isso, ela é importante para você avaliar, né, os seus projetos, até para você manter a sua vibe como pastor, como líder, como professor, como ministro, como ministra, que às vezes você cria uma expectativa num projeto ou num trabalho, eu estou esperando 200 pessoas, aparece 5. Você tem que avaliar por que apareceu 5. Quais os motivos? O que levou apenas 5 pessoas a aparecerem? E se no dia choveu? E se no dia teve um assalto, morreu 4 pessoas lá, e, sei lá, houve um falecimento na comunidade, e muita gente envolvida ali? Tudo isso tem que levar em conta, tá certo? Então, vai fazer parte aí dessa nossa conversa essa avaliação de resultados, tá? Então, essa meta eu vou deixar com vocês lá no grupo e o material. Tem um e-book que eu estou mandando para vocês. Esse e-book ele serve como material de apoio, tá? A gente vai falar algumas coisas dele, mas é material de apoio. Todo o material que eu vou mandar para vocês é material de apoio. As atividades que vocês vão realizar, vou mostrar aqui rapidamente, elas já estão aqui na ementa. O GQ1 e o GQ2. O GQ1 são 2 questionários e o GQ2 será aí um projeto de um trabalho. E a gente vai discutir como montar esse projeto, tá? Depois do GQ1, as nossas aulas vão ser orientações de como montar um projeto de trabalho. Não vou pedir que vocês implementem, porque dependendo da realidade da sua igreja, né, tem questões de Covid, fica difícil. Está acabando o tempo aí, né? Então, é isso, gente. Qualquer coisa a gente vai conversando aí, tá? Manda lá no grupo, manda no meu WhatsApp ou no meu e-mail, estou à disposição aí. Valeu? Tranquilo? Valeu, então é isso. Valeu, Depois eu boa mando a noite. aula gravada lá pro grupo lá, tá? Se inscreva no meu canal. O meu canal tem quase 90 pessoas. Ó, tô famoso. Lamentável. Vigília. Já está inscrita. Vou monetizar o canal, né? Tem que dar carne para criança.